Apocalipse 2, de 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, até o versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós podemos dizer, nós podemos afirmar, nós podemos asseverar que Cristo, o Salvador, Ele tem um cuidado, mas não é qualquer cuidado. Cristo, o Salvador, Ele tem um cuidado todo especial para com a sua igreja, todo especial para com o seu povo. É interessante porque, ao fazermos uma afirmação como esta, nós estamos dizendo, meus irmãos, nós estamos falando, meus amigos, que Cristo não só nos salva do mundo, do pecado, da servidão do diabo, mas também Cristo, Ele nos preserva desses inimigos. Para quê? Para que assim nós possamos encontrar com Ele, para que assim nós possamos encontrar com o nosso Salvador de maneira gloriosa e por toda a eternidade. Assim, a gente pode afirmar, assim, a gente pode dizer que Cristo não só cuida para a salvação, mas também Cristo, Ele preserva e prepara para a glorificação. Cristo não só cuida para a salvação, mas também prepara para a glorificação. É dentro desse cuidado que nós estamos falando, é dentro desse cuidado que nós estamos dizendo, que nós entendemos, meus irmãos, que nós entendemos, meus amigos, as cartas que Cristo dirige às 7 igrejas, conforme nós encontramos no livro de Apocalipse. Conforme nós sabemos, dentro do contexto histórico, o primeiro século do povo de Deus, o primeiro século do cristianismo, ele estava chegando ao fim. E alguns problemas estavam afetando, algumas dificuldades estavam atingindo a Igreja de Cristo dentro daquela situação, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. E aí, quando a gente analisa a situação da Igreja de Deus, sobretudo dentro do esboço histórico, dentro daquele contexto, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, que a igreja ela padecia pelo menos de 3 problemas graves, pelo menos de 3 problemas principais. Ela era perseguida,
por causa do mundo que se opunha ao Evangelho. Em segundo lugar, ela era afetada pelo mundanismo, que queria implantar os seus valores e assim desviar a igreja do caminho da simplicidade do Evangelho. A igreja, ela era atacada por heresias, por falsos ensinos que também inundavam aquele contexto no qual se desenvolveu a Igreja de Cristo, de acordo com o que nós temos na história do cristianismo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, Cristo, ele fala à sua igreja, sobretudo a sua igreja representada por essas 7 igrejas que nós temos aqui no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Tudo isso a gente observa lá no capítulo 1, versículo número 11. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, com o objetivo de corrigir a sua igreja de alguns problemas, de algumas dificuldades, de algumas posturas, de alguns sentimentos, com o objetivo de estimular a igreja a atitudes e sentimentos corretos, é que nós temos essas 7 cartas que são dirigidas de Cristo para as suas 7 igrejas. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós começaremos, de fato, de verdade a abordar o conteúdo que nós temos nessas cartas, essas 7 cartas. E aí, a gente vai fazê-lo através da sequência que se nos apresenta dentro do livro de Apocalipse. Logo, a gente vai considerar a carta que Cristo dirige à igreja de Éfeso, conforme nós temos do versículo 1 até o versículo de número 7. Dessa forma, na noite de hoje, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema. Dessa forma, na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos o seguinte assunto: renovando o nosso amor por Cristo. Renovando o nosso amor por Cristo. Então, eu queria que nós lêssemos aqui essa passagem, eu queria que nós pudéssemos observar alguns detalhes aqui nessa passagem, de acordo com aquilo que nós temos nesses versos, extraindo alguns pontos que são importantes para cada um de nós, dentro dessa renovação de amor que nós devemos ter a Cristo, essa renovação de amor que nós devemos ter em relação ao nosso Salvador. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a apresentação do Senhor à igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, que nós considerássemos a apresentação do Senhor à igreja de Éfeso. Olhem só o que nós temos logo no início do trecho. Olhem só o que nós temos logo no início, ou seja, no versículo de número 1. Atentem para o que nos diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Cristo, o Senhor glorioso, Cristo, o Senhor da igreja, se apresentando a uma das suas igrejas. No caso específico, Cristo se apresentando à igreja e à igreja de Éfeso. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês perceberam, mas essa maneira, através da qual Cristo se apresenta, ela é bem semelhante com a forma que Cristo se apresentou no capítulo 1, sobretudo nos versículos 12, 13 e também no versículo 16, quando ele diz que tem as 7 estrelas na mão, quando ele diz que estava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, Cristo, através dessa descrição, ele está apontando para a sua soberania. Ele está apontando para o domínio que ele exerce sobre a sua igreja, quer seja em relação aos seus líderes, representados pelas estrelas,
quer seja em relação aos liderados representados pelos candeeiros de ouro, conforme nós observamos em nossa última mensagem. E conforme nós temos aqui, meus irmãos, conforme nós temos aqui, meus amigos, Cristo, ele se dirige ao anjo daquela igreja. Quem é esse anjo? Cristo, ele se dirige ao anjo dessa igreja. Quem é essa pessoa? Aqui o anjo se refere ao pastor. O anjo se refere ao líder da igreja na cidade de Éfeso. Então, é para lá que o Cristo glorioso se dirige, é para essa pessoa que ele fala, conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós temos aqui nesta passagem. Quando a gente escuta a palavra Éfeso, quando a gente escuta a expressão igreja em Éfeso, a gente chega à conclusão que, de certa forma, a igreja de Éfeso é uma igreja conhecida, de acordo com aquilo que nós temos na história do Novo Testamento, na história das Escrituras Sagradas. Foi um trabalho fundado pelo apóstolo Paulo. Foi um trabalho em que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele passa por lá. Foi um trabalho em que Paulo, posteriormente, ele fala aos presbíteros daquela igreja, conforme nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas não só isso. A igreja de Éfeso, ela se destaca dentro daquilo que nós temos na narrativa bíblica, porque foi a igreja para a qual Paulo enviou Timóteo, o seu filho amado, com o fim de liderá-la, com o fim de pastoreá-la, inclusive quando ele escreve as suas 2 cartas a Timóteo. Para quem não sabe, a igreja de Éfeso era a igreja onde João, o apóstolo, o mesmo escritor do livro de Apocalipse, ele dirigia antes de ser levado preso para a ilha de Patmos e ali receber a visão do Apocalipse. Mas não só isso. Quando foi liberto daquela ilha, quando foi liberto daquela prisão, João, ele volta para a cidade de Éfeso, ele continua o seu pastoreio naquela igreja e ali ele vai permanecer até a sua morte. Então, quando a gente vê a palavra Éfeso, quando a gente observa a igreja de Éfeso, existem todas essas peculiaridades e é para essa igreja e é para esse povo que Cristo, de maneira soberana, que Cristo, ele se dirige dentro da sua glória, dentro do seu poder, dentro do seu resplendor. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, já fica uma lição, já fica uma aplicação para cada um de nós. Atente, meu irmão, atentemos, meus irmãos, para esse Cristo que não só se dirigia para a igreja de Éfeso, mas para esse Cristo que também se dirige para nós, igreja sua, aqui nesse momento. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, mas é aquele que tem as 7 estrelas na mão, é aquele que está no meio dos candeeiros de ouro, é aquele que domina sobre todo o seu povo, sobre toda a sua igreja, quer seja entre os seus líderes, quer seja entre os seus liderados. Então, no primeiro momento, o que a gente observa é isso. O quê? A apresentação que o Senhor faz à igreja, no caso, a igreja de Éfeso. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, não só essa verdade pode ser destacada aqui nesse texto que nós temos diante de nós. Há um segundo ponto que eu queria aqui abordá-lo, para que assim a gente possa ter uma compreensão mais precisa desta passagem. Se, no primeiro momento, a gente acabou de observar a apresentação que Cristo faz à igreja de Éfeso, no segundo momento, meus irmãos, no segundo momento, meus amigos, nós encontramos aqui o reconhecimento que o Senhor faz de algumas virtudes da igreja de Éfeso. O reconhecimento feito pelo Senhor de algumas virtudes da igreja e da igreja de Éfeso. Olha só o que nós encontramos no versículo 2, olha só o que nós encontramos no versículo 3, olha só o que nós encontramos no versículo 6. Vejam aí o reconhecimento de algumas virtudes, pelo menos 3 virtudes que o Senhor glorioso faz daquela igreja, que Cristo faz da igreja de Éfeso. Acompanhe conosco, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, versículo 3 e também o versículo de número 6.
Diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 6. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, aqui nesses versos, meus irmãos, aqui nesses versos, meus amigos, a gente observa Cristo, ele atestando, Cristo, ele confirmando algumas qualidades, algumas virtudes, alguns pontos positivos que eram evidenciados por esta igreja, no caso aqui, a igreja de Éfeso. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, quais são então essas qualidades? Quais são então essas virtudes? Quais são então esses pontos positivos que são aqui detectados pelo próprio Senhor glorioso da sua igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a igreja de Éfeso era uma igreja operosa. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja operosa. Tanto é que no versículo 2, na parte inicial do versículo 2, assim Cristo diz acerca daquela igreja: conheço as obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O que é que isso nos ensina? Para onde isso aponta? Para a atividade efetiva que existia e que era desenvolvida por aquela igreja lá na cidade de Éfeso. Diferentemente de alguns grupos, diferentemente de algumas igrejas, a gente pode observar aqui, meus irmãos, a gente pode constatar aqui, meus amigos, que não é qualquer igreja a igreja de Éfeso. Veja que é o próprio Salvador, veja que é o próprio Senhor que faz esse destaque e que reconhece a operosidade, o trabalho, o labor, o esforço, o envolvimento que aquela igreja, na pessoa dos seus irmãos, desenvolvia naquela cidade, no caso, na cidade de Éfeso. Talvez você fique a pensar, mas o que tem de mais nisso? Talvez você fique a se indagar, sim, mas qual é o privilégio em relação a essas coisas? Muito, meus irmãos, muito, meus amigos. A igreja de Éfeso, e isso a gente vai ver na medida em que a gente for estudando aqui esse texto, era uma igreja que estava inserida dentro de uma cidade que não só era idólatra, pagã, mas também uma cidade mística, que era uma cidade que perseguia o cristianismo. E observe que, não obstante a perseguição, observe que, não obstante as contrariedades, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. A igreja de Éfeso era uma igreja que desenvolvia a obra do Senhor, conforme nós falamos, a tal ponto que o próprio Cristo, ninguém mais, ninguém menos, faz esta constatação. Ou seja, era uma igreja e uma igreja operosa. Mas não só isso. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja ortodoxa. E quando eu falo ortodoxa, eu estou dizendo que ela era apegada à boa doutrina. Ela era apegada aos bons ensinos bíblicos. Ela era apegada a uma boa teologia bíblica. Olha só, o que Cristo fala acerca dessa igreja, também no versículo 2, parte B, e conforme nós temos no versículo 6. Olha só, versículo 2, parte B, e por todo o versículo 6. Olha só o que nos é dito em relação àquela igreja. Cristo diz: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 6. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja fiel.
Fiel aonde? Fiel na doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel. Fiel aonde? No ensinamento bíblico. Ela possuía um espírito crítico que analisava tudo aquilo que era propagado, fazia a separação e fazia a confrontação bíblica, rechaçando aquilo que ia de encontro à palavra do Senhor. Havia nos irmãos essa capacidade. Havia nos irmãos essa característica de ouvir, seja qual for o ensino, de ouvir, seja qual for a pregação, mas filtrá-las para que assim pudesse separar o que é certo, o que é errado, abraçar aquilo que é certo e repudiar aquilo que é errado. Não sei se vocês observaram, mas conforme nós temos, sobretudo no versículo 6, os irmãos de Éfeso, eles odiavam, rechaçavam o ensino dos nicolaítas. A palavra nicolaítas significa destruidores do povo, literalmente falando, destruidores do povo. E aí pregava uma versão mais light, vamos assim dizer, do cristianismo. Os nicolaítas, eles pregavam aquilo que a gente pode chamar hoje de um evangelho liberal. Um evangelho sem exigência, um evangelho sem proibições. Tanto é, meus irmãos, meus amigos, que os nicolaítas, eles incentivavam os crentes a comerem carne sacrificada aos ídolos, que era um erro. Mas não só isso, os nicolaítas, eles ensinavam que o crente ele podia ter uma vida ativa, sexualmente falando, antes e fora do casamento. Então, eram essas as suas doutrinas, eram esses os seus ensinos, e aí conforme nós temos, a igreja de Éfeso, ela é padrão por quê? Ela diz, aqui não entra falsa doutrina, aqui não entra heresia, aqui a gente vai ser pautado pela sã doutrina da palavra do Senhor, e Cristo reconhece isso. Ela era uma igreja operosa, ela era uma igreja ortodoxa, mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a igreja de Éfeso era uma igreja sofredora. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja sofredora. Olha só o que nos diz aqui o versículo 3, também acerca desta igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: e tens perseverança, veja, e suportaste provas, por quê? Por causa do meu nome, no caso aqui, por causa do nome de Jesus Cristo, e não te deixaste esmorecer. Ser crente em Éfeso, meus irmãos, ser crente em Éfeso, meus amigos, não era uma tarefa fácil, não era algo popular. Por quê? Lá na cidade de Éfeso, era um dos maiores centros daquilo que se fazia, principalmente no primeiro século da era cristã, que era o chamado cultuar o imperador romano, de se adorar César. Na igreja ou na cidade de Éfeso, isso era comum, mas veja que a igreja se opunha a isso e por causa disso ela sofria perseguições. Não só isso, também na cidade de Éfeso existia um dos maiores templos, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou seja, o templo da deusa Diana, onde se praticava idolatria, onde se praticava orgias sexuais e era um padrão, de certa forma, normalizado na cidade. Então, na medida que vem a igreja, na medida em que vem os crentes e se opõem a esse costume, o que é que acontece? Ela sofre. O que é que acontece? Ela é perseguida. O que é que acontece? Ela é tratada com indiferença. Por isso, essa constatação que Cristo faz, que aquela igreja, a igreja em Éfeso, suportou provas por causa do nome do Senhor. Suportou provas por causa do Evangelho. Repito, não era fácil ser crente e ser um crente piedoso na cidade de Éfeso, dentro desse contexto que nós temos aqui, sendo abordado no livro de Apocalipse. Então, o que é que a gente vê através desses versos? O nosso ponto, o reconhecimento que o Senhor faz, o Senhor glorioso, das virtudes da igreja de Éfeso. Era uma igreja operosa,
era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que sofria e sofria por causa da palavra do Senhor. A grande questão que fica agora para a gente, meus irmãos, a grande questão que fica agora para nós, minhas irmãs, é que será que nós podemos ter esse mesmo padrão? Será que a nossa igreja, e aqui eu trago para a nossa realidade, a igreja evangélica, congregacional, conservadora das Malvinas, será que nós temos esse mesmo padrão? Será que nós somos uma igreja operosa? Será que nós somos uma igreja ortodoxa? Será que nós somos uma igreja sofredora por causa da palavra? Veja que é para isto que Cristo também nos chama. Infelizmente, a gente vive uma triste realidade, que é a religião vida mansa, e que a gente quer muito as benesses, que a gente quer muito os benefícios do Evangelho, mas muitas vezes nós não temos o compromisso que nós devemos ter para com o Evangelho. Seja o compromisso de trabalhar na obra do Senhor, seja o compromisso de se apegar fielmente à doutrina bíblica, seja o compromisso de pagar com a própria vida por nós vivenciarmos a palavra. Então Cristo, ele vem nesta noite de hoje e ele nos fala através da sua palavra e ele nos chama a atenção e pergunta para cada um de nós: será, meus irmãos, será, minhas irmãs, que a nossa igreja, ela se encaixa nesse perfil que é elogiado por Cristo, de acordo com o que nós estamos vendo aqui nessa passagem? Se sim, louvado seja Deus. Se não, nós precisamos tratar isso, tratar com o Senhor, tratar com o nosso Salvador, porque foi para esse padrão que Deus nos chamou, para que nós trabalhemos pela causa do Senhor, para que nós defendamos a fiel doutrina bíblica e para que nós soframos, se o caso for, por causa do Evangelho. Então veja, no primeiro momento, Cristo se apresenta à igreja de Éfeso. No segundo momento, Cristo ele reconhece as virtudes da igreja de Éfeso. Mas não só isso, há um terceiro ponto. Não só isso, há uma terceira verdade que nós encontramos aqui nessa passagem, ou seja, a acusação que o Senhor faz contra a igreja de Éfeso. A acusação que o Senhor faz contra a igreja de Éfeso. Olha só o que nós temos no versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Olha só. Diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus: tenho, porém, veja a conjunção adversativa aqui, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Cristo aqui, meus irmãos, Cristo aqui, meus amigos, ele faz uma acusação contra a igreja de Éfeso. E que acusação é? Aquela igreja, infelizmente, estava vivenciando um período de frieza espiritual. Um momento de frieza espiritual. É até uma contradição, né? Quando a gente começa a analisar o texto como um todo. Se de um lado, a igreja de Éfeso era uma igreja virtuosa, porque trabalhava no Evangelho ou pelo Evangelho, porque era apegada à fiel doutrina, porque sofria por causa da palavra, mas veja que, não obstante todos esses privilégios, havia um pecado, havia um problema, havia uma dificuldade. Qual era o pecado? Qual era o problema? Qual era a dificuldade? Eles haviam perdido o primeiro amor. A luta pela ortodoxia, um intenso trabalho em favor da obra do Senhor, as perseguições que eles padeceram, levaram aqueles irmãos lá em Éfeso a uma aridez, a uma frieza no sentido espiritual, a uma aridez, a uma frieza no sentido da sua vida e vida com o Senhor. Parece contraditório, mas era uma triste realidade que os irmãos ali vivenciavam, uma triste realidade que os irmãos ali experimentavam. E o que é que a gente pode aprender com isso, meus irmãos? O que é que a gente pode aprender com isso, minhas irmãs? É que, não obstante algumas virtudes que nós tenhamos como crentes, não obstante algumas virtudes que nós tenhamos enquanto igreja, nós também teremos as nossas falhas. Nós também teremos os nossos erros.
E no caso em questão aqui, não é qualquer falha. No caso em questão aqui, não é qualquer erro. Não é o mundanismo que assolava aquela igreja. Não eram as heresias que assolavam aquela igreja. Não era o medo por causa da perseguição que inundava aquela igreja, não. Eles haviam esfriado. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Veja que isso é uma realidade que pode acometer a todos nós que somos cristãos. Essa é uma triste realidade que pode acometer a qualquer uma igreja de Cristo. Não ter mais aquele anelo, não ter mais aquele amor, não ter mais aquele envolvimento, não ter mais aquela disposição, seja em relação a Deus, seja em relação às suas coisas. E a gente vai vivendo uma vida de maneira indiferente às coisas espirituais. Nós já não somos aquilo que nós éramos quando nós nos voltamos para Deus, com aquele empenho, com aquele envolvimento, com aquela disposição, com aquela motivação, e muitas vezes por causa de vários fatores, isso acaba sendo abafado e a gente não segue nessa linha de comportamento ao longo da nossa vida cristã. Era o que acontecia na igreja de Éfeso. Repito, segura na doutrina. Repito, empenhada na obra. Repito, perseverante no sofrimento. Mas o seu amor por Cristo já não era mais o mesmo. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Então, aqui você encontra a acusação que Cristo faz àquela igreja. A acusação que Cristo faz à igreja de Éfeso. Ele se apresenta àquela igreja, ele narra algumas das suas qualidades, mas também ele faz acusações sérias. É aquilo que nós falamos hoje pela manhã. Não existe bom que não tenha defeito. E não existe mal que não tenha virtude. Nós somos assim. Nós somos assim. E isso de maneira muito prática, visível, é visto nesta igreja, no caso na igreja de Éfeso. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Há uma quarta coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Há uma quarta coisa que nós aprendemos aqui nesta passagem. Ou seja, a correção que o Senhor faz para com a igreja de Éfeso. A correção feita pelo Senhor à igreja de Éfeso. Ele se apresenta, ele elogia, ele acusa e ele corrige. Então, onde é que a gente encontra isso? Versículo 5, parte A. Olha só o que diz aqui esse trecho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte A. Olha só o que nos diz aqui essa passagem. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, Cristo, ele chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. Apesar das virtudes, conforme nós falamos em pontos anteriores, havia o esfriamento espiritual. Era um problema. Era uma dificuldade, era um pecado. Cristo, ele não se contenta. E uma vez que ele faz a acusação, ele vem logo com o lenitivo. Uma vez que ele faz a acusação, ele traz logo o remédio. Porque às vezes é muito fácil, meus irmãos. Às vezes é muito fácil, minhas irmãs, a gente acusar as coisas. Muitas vezes a gente não dá solução para os problemas. A gente gosta de apontar os problemas, mas a gente não dá solução para os problemas. A gente critica, mas não dá alternativa. Mas veja que Cristo não é assim. Ele é sincero. Ele mostra as virtudes, ele mostra o ponto no qual a igreja estava pecando, mas ele traz agora o quê? A correção. Ele traz o ajuste, para que assim a igreja se amoldasse à vontade do Senhor. Então, basicamente, havia necessidade de 3 passos que aqueles irmãos deveriam dar para poder corrigir o erro e o problema que infelizmente estava minando aquela igreja, que era a frieza espiritual. Em primeiro lugar, eles deveriam se lembrar de quando havia começado e de onde havia começado o esfriamento. É por isso que logo no início a gente vê: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, irmãs, pecado, sobretudo aqueles pecados mais perceptíveis, mais notórios, eles não vêm de vez. Eles são pequenos passos que a gente vai dando, que se somam ao outro, e que vai desembocar numa triste realidade. Então, a chamativa que Cristo faz
dentro desse ponto é justamente esta: que você pense, que você recorde, quando foi que você começou a se desviar? Quando foi que você começou a esfriar? Quando foi que você começou a tratar as coisas com o Senhor de maneira indiferente? Então, Cristo aqui nos chama a essa reflexão. E a gente não pode mudar as nossas vidas. A gente não pode mudar a nossa postura, o nosso comportamento, sem, em primeiro lugar, a gente não identificar quando foi e onde foi que nós começamos a errar. Então, veja que há uma lembrança para que eles pudessem considerar onde começou o desvio, onde começou o esfriamento. Aonde começou o desvio, aonde começou o esfriamento. E depois, um chamado, para quê? Para que eles pudessem se arrepender, e se arrepender de maneira sincera, para que eles pudessem se arrepender, e se arrepender de maneira verdadeira. É por isso que o texto diz, arrepende-te. Então, a palavra arrependimento aqui, literalmente falando, é dar uma meia volta, uma volta de 180 graus. É você estar indo no caminho para voltar e retornar no caminho oposto. Então, se eles estavam frios espiritualmente falando, se eles estavam indiferentes para com as coisas do Senhor, o que é que eles deviam fazer? Voltar atrás. Não adotar mais essa postura. Voltar atrás e não seguir esse caminho. E, por fim, eles deveriam comprovar esse arrependimento através de ações, através de boas obras. É por isso que nós temos, e volta à prática das primeiras obras. Então, a verdadeira maneira de nós demonstrarmos arrependimento é através de ações. É deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. É fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é isso que é requerido da igreja de Éfeso. E aqui nós temos, meus irmãos, e aqui nós temos, minhas irmãs, uma lição para nós. Arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro é uma atitude necessária, sempre necessária, ao longo da nossa jornada cristã. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Como igreja, também da mesma forma. E o que é que a gente precisa ao longo da nossa caminhada? O que é que a gente precisa ao longo da nossa jornada? Nos arrependermos dos nossos desvios, das nossas falhas, das nossas omissões, para que assim a gente possa se enquadrar à vontade do Senhor, porque por mais que nós pequemos, por mais que nós erremos, o mundo não se acabou. Deus nos perdoa. Cristo nos remiu com o seu sangue, e há oportunidade e há condições de a gente voltar atrás e fazer o caminho inverso. É o que é requerido aqui da igreja de Éfeso. Então, a gente acabou de ver a correção que Cristo dá à igreja de Éfeso. Em quarto lugar, estou já terminando, o que é que nós observamos aqui nesse trecho, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? A advertência que Cristo faz à igreja de Éfeso. A advertência que Cristo faz à igreja de Éfeso. Olha só o que nos é dito no versículo 5, na parte B do versículo 5. Olha só, se não, ou seja, se não se arrepender, se não voltar às práticas das boas obras, olha só, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo aqui, ele ameaça a igreja de Éfeso dos seus privilégios de igreja. Cristo aqui ameaça tirar os privilégios de igreja da igreja de Éfeso. As palavras proferidas por Cristo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, são palavras sérias. Elas envolvem a perda de condição de igreja. Elas envolvem a perda de condição de povo de Deus. A luz do candeeiro, conforme nós temos aqui, sendo renovida, tinha a ver como remover a vitalidade, tinha a ver como remover o vigor espiritual. E é essa ameaça que Cristo estava fazendo àquela igreja, caso ela não se voltasse dos seus maus caminhos. Hoje, onde era a cidade de Éfeso, não há mais igreja. Hoje, onde era a cidade de Éfeso, não há mais cristianismo no sentido punjante. Não, muito pelo contrário. Muito provavelmente essa igreja não acolheu esses conselhos de Jesus Cristo. Ou se acolheu, foi apenas por um período. Por quê? O candeeiro deles acabou sendo removido. Hoje, repito, não existe mais igreja cristã em Éfeso, no sentido contundente. Hoje não existe mais cristianismo na cidade de
de Éfeso. Então, infelizmente, essa ameaça acabou se cumprindo na vida naquela igreja. Então, consideremos, meus irmãos, consideremos, minhas irmãs, a seriedade das advertências que Cristo nos faz. Quando a gente não se volta para Ele em arrependimento, quando a gente não se volta para Ele em confissão, Ele vem e nos tira a vitalidade, Ele nos vem e nos tira o vigor espiritual, inclusive tirando a nossa condição de igreja. Então, temamos para que isso não aconteça conosco, como infelizmente aconteceu à igreja de Éfeso. Então, você vê em penúltimo lugar a ameaça. Mas não só isso. Por fim, a gente encontra também aqui nesse texto a promessa. A promessa que Cristo faz à igreja de Éfeso. A promessa que o Senhor glorioso faz à igreja de Éfeso. Olha só o que nós temos aí no versículo 7. Olha só o que nós temos aí no versículo 7. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito diz? Ao vencedor, aquele que se arrepende, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Qual é a promessa que Cristo faz? Cristo promete, meus irmãos, Cristo promete, minhas irmãs, a bênção da redenção, a igreja que se volta para Ele de maneira sincera, a igreja que se volta para Ele em arrependimento de maneira verdadeira. Alimentar-se da árvore da vida aqui corresponde a manter comunhão, não qualquer comunhão, mas a ter uma comunhão íntima, mas a ter uma comunhão profunda com Deus. E é isto que envolve essa promessa que Cristo faz. Quando a gente vence o esfriamento espiritual, quando a gente se volta dos maus caminhos, se volta para o Senhor, vai vivenciar a vida cristã de acordo com aquilo que Cristo ele requer, no final de tudo, qual será o nosso prêmio? Está na presença de Deus, nos alimentando da árvore da vida. Está na presença de Deus, próximos, em comunhão com o próprio Cristo, vivendo com Ele para todo sempre. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena, minhas irmãs, nós nos corrigirmos ao longo da nossa jornada cristã. Vale a pena nós abandonarmos a frieza espiritual. Vale a pena a gente se voltar para Deus em humilhação, em prostração, porque aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda é infinitamente melhor e mais glorioso do que a nossa condição atual. E é isso que nos aguarda, se nós formos fiéis. É isso que nos aguarda, se nós formos perseverantes. É isso que nos aguarda, se nós vivenciarmos a nossa vida cristã dentro do vigor, dentro do fervor espiritual que Deus ele requer e requer de nós, como foi ou como foram nos dias da nossa conversão, quando a gente desfrutava o primeiro amor, vamos assim dizer, em relação ao Senhor. Então, o que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Pelo menos 6 verdades que o texto aqui nos ensina dessa palavra que Cristo dá à igreja de Éfeso. Ele se apresenta àquela igreja, ele reconhece as virtudes daquela igreja, ele corrige os pecados daquela igreja, ele acusa, caso a igreja não se convertesse dos seus pecados, e ele promete a glória celestial àquela igreja. Um tratamento perfeito que Cristo faz, do início, do meio e do fim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, analisemos a nossa vida espiritual. Analisemos a nossa vida enquanto igreja. Será que a gente se assemelha com a igreja de Éfeso? Será que nós somos uma igreja operosa? Uma igreja doutrinariamente sadia? Uma igreja que sofre pela palavra, mas estamos frios em termos espirituais? Estamos frios no nosso relacionamento com Deus? Será que nós somos assim em termos individuais, tirando a questão da igreja, pessoalmente falando? Nosso coração está gelado pelas coisas do Senhor, ou em relação às coisas do Senhor. A nossa vida está fria em relação à nossa comunhão com Deus. Se essa é a nossa situação, há motivos da gente se entristecer, mas também há motivos de nós nos alegrarmos. Desde que a gente possa remediar o nosso problema, corrigir a nossa dificuldade, voltando às práticas do primeiro amor, voltando para Cristo em arrependimento, voltando para Cristo em confissão. Então, considere isso. Analise a sua vida,
analisemos a nossa vida como igreja, para que assim façamos aquilo que for necessário, voltando às práticas das boas obras, para que o vigor, a vitalidade, o fervor espiritual se torne um fato comprovável, visível em nossas vidas. Esse é o desejo de Cristo, para que, mais cedo ou mais tarde, possamos estar com Ele, em sua comunhão, nos alimentando do fruto da árvore da vida e estando com o Senhor para todo o sempre. E se há alguém aqui não salvo, se há alguém aqui que ainda não experimenta da salvação, eu queria que você atentasse, meu amigo, eu queria que você atentasse, minha amiga, para a seriedade das palavras do Senhor. Veja que Cristo ele foi muito duro com a sua igreja, inclusive fazendo acusações caso ela não, ameaças, caso ela não se voltasse. Se Cristo foi assim com a sua igreja, que ele remiu, que ele comprou, que ele salvou, avalie como ele será com você quando você chegar na eternidade e não tiver a sua justiça, a justiça de Cristo, e não tiver perdão, o perdão dos seus pecados. E ao invés de encarar Jesus como Salvador, como Redentor, você encará-lo como juiz. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Então se volte para Ele, meu amigo. Se volte para Ele, minha amiga. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Volte-se para o Senhor, para que assim Ele possa lhe perdoar, para que assim Ele possa lhe transformar, para que assim Ele possa habitar em você, fazer uma nova vida e lhe preparar para a eternidade. Esse é o desejo do nosso coração, para a sua vida. Para que assim, conforme Cristo nos promete, todos nós que aqui estamos, possamos estar, irmãos e amigos, na eternidade, na presença do Senhor, nos alimentando da árvore da vida e assim, estando com o Senhor para todo sempre, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.